Olá, queridos irmãos. É um prazer nós estarmos juntos aqui novamente para darmos continuidade aos estudos do livro Ave Cristo de Emmanuel, através do canal Fé para Quê. É um prazer estarmos aqui, uma alegria continuarmos o estudo. E eu e a Edilceia, queria que a Edilceia também, né, pudesse ter o prazo dela aqui para cumprimentar todos vocês, né? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui novamente. Então, agora, diante dessa união de pensamentos, essa fraternidade que nos une a todos, nós vamos inicialmente mentalizar aqui a figura de Jesus, nosso mestre amado, os mentores espirituais que nos acompanham, e no caso aqui, o nosso agradecimento de coração a Emmanuel por trazer-nos obra de tão grande valor e que amplia os nossos horizontes de progresso espiritual, amplia a nossa compreensão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, rogamos a Jesus que permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo. Estamos estudando o capítulo 1 do livro Ave Cristo, intitulado Preparando Caminhos. Só para nós lembrarmos, né, que no último estudo nosso, quando a Dilceia terminou, né, o estudo, nós estávamos numa situação em que Quinto Varro já tinha conversado no mundo espiritual com um mentor espiritual de grande elevação, chamado Cláudio, pedindo a permissão para uma nova encarnação na qual ele teria a oportunidade de receber Tassiano como seu filho. E Tassiano, de fato, era um problema, porque ele era extremamente inimigo do movimento do cristianismo e era um espírito muito ligado, né, à violência, à crueldade ainda. Ele não estava muito bem preparado. Mas Quinto Varro, que já tinha muitos serviços prestados ao cristianismo, ele falou que ele ia dar de si o melhor possível, ia fazer o melhor dos esforços para tentar atrair o seu filho para o cristianismo. Então, no final de nossos estudos, no último estudo, ele estava ali em espírito ainda, depois desse entendimento, com um amigo espiritual, com um espírito mais elevado, para estudar a preparação dessas reencarnações dele e de seu filho futuro, Tassiano. Ele estava lá em Roma, percorrendo as regiões de Roma e dirigir-se em direção ao circo, onde os cristãos iriam ser sacrificados, né, em um espetáculo de sangue que, lamentavelmente, era muito frequente em Roma. E, naquela ocasião, corria o imperador Sétimo Severo, era, né, aquele que era imperador de Roma naquela época, Sétimo Severo. E, lamentavelmente, essas cenas de sangue se repetiam nos círculos romanos. Então, nós estamos aqui dando continuidade, dizendo o seguinte: ele já descrevendo, né, os espetáculos do circo romano, né, introduzidos na arena para os derradeiros sacrifícios, os seguidores de Jesus igualmente cantavam. Aqui e ali, vísceras de feras mortas, de mistura com os corpos horrivelmente mutilados de gladiadores e bestiários vencidos. Eram retirados à pressa por guardas de serviço. Bestiários era o nome dado àqueles homens que eram lançados na arena para lutarem contra as feras. Então, eles não eram propriamente gladiadores, os gladiadores lutavam entre si e com outros gladiadores normalmente. E era uma luta que acabava o combate, acabava com a morte de um deles. Já os bestiários, eles lutavam com as feras. Praticamente eram verdadeiros condenados, porque a chance deles ganharem um combate com uma fera eram muito remotas, mas eles entravam armados. Podia até acontecer que, eventualmente, um deles sobrevivesse. Mas ele estava dizendo que estavam lá, né, os corpos horrivelmente mutilados,
tanto de gladiadores quanto desses prisioneiros treinados, né, os bestiários, que eles lutavam com feras. Né? Vejam, né, o nível de crueldade que chegavam esses espetáculos romanos. Agora, no final, já estavam os cristãos entrando para o sacrifício e entravam cantando habitualmente os hinos cristãos que eles cantavam entre si. Alguns discípulos do Evangelho, notadamente os mais idosos, atados em postes de martírio, recebiam setas envenenadas, incendiando-se e dispôs os corpos a fim de servirem como tochas na festiva exibição, enquanto outros, de mãos postas, se entregavam inermes, eles se entregavam sem qualquer reação aos golpes de panteros e de leões da Numídia. A Numídia era uma província romana no norte da África. Quinto Varro, no entanto, em meio da claridade intensa com que as legiões espirituais haviam desintegrado as trevas, não se mostrava tão interessado na exaltação dos heróis. Ele relanceava o olhar pelas arquibancadas repletas, até que, por fim, se deteve com evidentes sinais de angústia em álacre conjunto de espíritos turbulentos em arrojadas libações. Quer dizer, aqueles espíritos que estavam fazendo arruaças, que estavam acompanhando aquelas situações de sofrimento das pessoas, em arrojadas libações. Quer dizer, eram realmente espíritos que trabalhavam com muita crueldade no relacionamento com os humanos que vinham sendo sofrendo aquelas perseguições no circo. Eles tinham o prazer sádico, digamos assim, de assistir a esses espetáculos tristes, né, de violência e de sangue. Ansiosamente, Quinto Varro abeirou-se de um jovem que desferia estrepitosas gargalhadas e, abraçando-o com extremada ternura, sussurrava: Tassiano, meu filho, meu filho. Ele abraçou o rapaz. Tassiano estava em espírito, igualmente como Varro, só que nas suas vibrações muito inferiores ele não percebia a presença do pai, aquele que viria a ser seu pai, e que já havia sido, anteriormente, em encarnações passadas, também pai dele. O rapaz que se mergulhava na mais profunda corrente de sensações inferiores, ele não viu o benfeitor que o aconchegava de encontro ao peito, mas, tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto, dominado por invencível amargura. O jovem não identificava a presença do venerável amigo ao seu lado, contudo, abraçado por ele, experimentou imensa aversão pela odiosa solenidade. Vejam que lição interessante aqui para nós. O carinho daquela entidade amiga, que lhe fora já pai em outra existência, mas que estava se preparando para vir novamente a ser seu pai, ele tinha um amor tão grande por esse rapaz que, ao abraçá-lo, embora ele não o percebesse, né, ao abraçá-lo, ele, de imediato, ele sentiu aversão àquelas cenas violentas, aquelas cenas terríveis de sangue no circo romano. E ele, então, se afastou, entediado e com uma tremenda aversão a tudo que estava acontecendo, como se ele tivesse dominado por um estado de amargura. Então, o sentimento superior do amigo espiritual, ao abraçá-lo, né, buscou dentro dele também, né, alguma coisa de boa que ele ainda estava lá no seu íntimo, alguns sentimentos mais elevados que esses sentimentos mais elevados trouxeram-no para uma realidade triste, né? Não de ficar ali entre os violentos e gargalhando e sentindo com muito sadismo, né, a presença daquele sofrimento todo, aquela angústia dos outros. Não, ele se sentiu envolvido por uma onda superior que fez com que ele se afastasse amargurado. O seu sentimento mudou, né?
de violência e crueldade para a amargura. Isso é a influência, né, superior, né, do amor do pai, das vibrações superiores que o envolviam naquele momento. Ele, então, se afastou dos companheiros e, sentindo fome de solidão, ele foi devorando as ruas e praças de Roma, até que ele, desejando assim, pensar e reconsiderar a sós a senda por ele mesmo percorrida. Quer dizer, aquele sentimento dele de amargura e de aversão não só determinou o afastamento dele daquele ambiente terrível, ruidoso e de muito sofrimento, mas ele se afastou procurando pensar e procurando reconsiderar na solidão, né, a, a sua própria vida, né, os caminhos que ele estava percorrendo, a situação que ele estava ali envolvido naquela condição triste. E depois de um longo trajeto, ele alcançou a chamada Porta Pinciana, em busca de insulamento. Nos jardins do templo de Esculápio, né, nos jardins onde se venerava a memória de Esculápio, havia uma soberba estátua do deus Apolo, junto da qual, por vezes, ele gostava de meditar. Quanto a essas considerações de Emmanuel, fazendo essas citações de locais específicos de Roma, é importante nós esclarecermos que a chamada Porta Pinciana era um portão na muralha aureliana, muralha construída pelo imperador Marco Aurélio, né? Nome dado em referência ao Monte Píncio, porque essa Porta Pinciana, sendo um portão da muralha, nós sabemos que Roma, como todas as cidades antigas, era muito bem protegida por muralhas elevadas para evitar as invasões de povos inimigos, mas havia portas pelas quais se poderia sair pela muralha. No caso, essa porta pinciana, nessa muralha aureliana, recebera esse nome em homenagem ao chamado Monte Píncio, que estava ali nas vizinhanças. Também essa mesma porta era conhecida como Porta Salaria Vetus. Porta Salaria Vetus, por quê? Porque a antiga Via Salária, que era uma das vias de saída de Roma, até muito conhecida, essa Via Salária passava por baixo dessa porta, de onde ter no nome de Porta Salária Vetus, mas que acabava sendo a mesma porta pinciana. Pois bem, ele em espírito atingira, né, essa porta, atravessara e fora ao templo de Esculápio, que existiam belíssimos jardins no templo de Esculápio. Esse templo, na verdade, era dedicado a Esculápio, o deus romano da medicina, mas, na verdade, era o deus Asclépio dos gregos. O deus Asclépio, que era o deus da medicina, transformou-se no Esculápio na mitologia romana. E havia, né, esse templo muito bonito ali nas vizinhanças da Porta Pinciana, dedicado a Esculápio, e nos jardins esse templo estava situado na Ilha Tiberina, que era uma ilha muito famosa ali na parte central de Roma, em pleno rio Tibre. Existiam pontes de acesso à Ilha Tiberina e esse templo de Esculápio ficava ali localizado. Nesses jardins do templo, ele ficou próximo ali à estátua de Apolo, essa estátua muito famosa. Na verdade, essa estátua linda do deus Apolo, ele era uma cópia original do grego, de uma estátua do Apolo grego no século IV a.C. E então ela fora copiada no século II da era cristã. Era uma estátua belíssima do deus Apolo, que foi depois, tempos mais tarde, né, através de escavações arqueológicas, ela foi redescoberta e restaurada no século XVI. Então, veja bem, é cópia romana de uma estátua grega do século IV a.C. E ela foi esculpida no século II da era cristã. Uma vez redescoberta, naturalmente faltando algumas partes, ela foi restaurada no século XVI e encontra-se atualmente
no Museu Pio Clementino e faz parte do grupo dos Museus do Vaticano. São informações interessantes, históricas, que fomos visitar atualmente no grupo dos Museus do Vaticano, que é um dos museus, que é o Pio Clementino, ele tem essa estátua restaurada. Pois bem, o corpo marmóreo da divindade olímpica levantava-se magnífico, ostentando primorosa taça numa das mãos, de bordos voltados para o sol, como se procurasse fecundar a terra-mãe. Quer dizer, é como se ele estivesse derramando vinho sobre a terra-mãe. Né? Num recipiente aos pés do ídolo, fumegava o incenso ali colocado por mãos devotas e anônimas, embalsamando o sítio em aroma delicioso. Então, ele, em espírito, Tassiano, conforme já dissemos, num estado de amargura, já querendo se afastar daquelas situações, ele sentiu realmente uma situação interior muito forte, né, em que ele, sentindo essa aversão por tudo que estava acontecendo, afastou-se. E ali, junto à estátua de Apolo, ele ficou a meditar, atormentado por uma profunda angústia. Tassiano chorava sem querer, rememorando as próprias experiências. É porque nós sabemos que o espírito desencarnado, mesmo ele estando em condição ligado a espíritos cruéis, a espíritos violentos, a espíritos que gostam de acompanhar aqueles espetáculos tristes, né, de sangue, de destruição e crueldade, chega no momento que ele começa a pensar sobre sua própria vida e aquilo começa a dar nele um tédio, né, um desejo de uma certa aversão de passar a não querer mais aquela situação, mas, ao mesmo tempo, ele está numa angústia interior muito grande, porque ele ainda não sabe bem o que ele está querendo. Ele só passa a não gostar daquela situação, de acompanhar aqueles espíritos ali violentos e agressivos. Então, ele sabia, né, que ele estava fora do corpo físico, e estava em período ali de rememorar suas próprias experiências. Curiosamente, ele sabia, sim, do seu estado de desencarnado, mas longe de encontrar as paisagens das narrações de Virgílio, cuja leitura lhe merecera especial atenção, e vira-se incompreensivelmente atraído para as bacanais da sociedade romana em decadência, sendo surpreendido depois do túmulo tão somente por si próprio, com a sua velha sede de sensações. Delirara em banquetes e jogos, sorver o prazer de todas as taças a seu alcance, mas rendia-se ao tédio e ao arrependimento. Então, interessante essa colocação de Emmanuel, porque ele, sabendo do seu estado desencarnado e conhecedor da literatura greco-romana da época em que ele vivera, eles tiveram a oportunidade de ler as obras do famoso poeta, talvez um dos maiores poetas da língua latina, Virgílio. Virgílio, ele nascera no ano de 70 a.C., e ele, nas Gálias, e ele vivera até 19 a.C., portanto, ele chegara a viver 51 anos, né, na sua vida terrena, o grande poeta Virgílio. E em sua obra, a obra maior dele, talvez, Eneida, que é o livro sexto da sua obra, ele descreve o submundo do Hades, dos infernos na mitologia grega e romana. Eles tinham a ideia de que, após a morte, as criaturas iam para regiões de sofrimento, regiões infernais, ou iriam para regiões de alegria, de felicidade, que eram chamados Campos Elíseos. Né? E o Hades era a região infernal, realmente, ou até mesmo o nome dado aos deuses dos infernos também. E lá, Virgílio descreve que havia muito medo, fome, doenças, guerras, e que a pessoa, após a morte, tinha que atravessar o rio Estige, levado pelo barqueiro Caronte, nessa passagem para as zonas de sofrimento, para as zonas infernais, onde existiam os campos de pranto,
e até uma região que é a mais terrível e mais profunda dos infernos, que é a região chamada de Tártaro, onde predominava o fogo eterno. Então, em contrapartida, né, do sofrimento, tinha os campos elíseos, né, que eram as regiões felizes, de alegria e paz. Mas ele estava surpreendido porque ele não encontrara as descrições de Virgílio. Né? Virgílio, nome latino, se fala Virgílio normalmente, né, na língua portuguesa, ele não encontrara essas descrições de lugares terríveis de sofrimento, conforme estava descritos na obra de Virgílio. Porque ele ficou surpreso, porque ele estava acompanhando as bacanais romanas, aquelas situações da sociedade romana decadente, né? Em todas aquelas festas, aquelas orgias todas que aconteciam, e ele estava acompanhando ali, né? Até sorvendo vinho com os encarnados, basta que o espírito se aproxima, né? Aproxime da taça de vinho, para ele ter a sensação de que ele também estaria ingerindo, e ele está naquela coisa, como que eu não fui para o inferno? Né? Como que eu não estou em zona de sofrimento? Onde estão as regiões que Virgílio descreveu? Isso passava pela cabeça dele, naturalmente, porque ele continuou no ambiente entre os encarnados de Roma, fiéis àquelas orgias, aquelas violências todas que eles faziam na sociedade decadente de Roma. Ele pergunta aqui, já nos seus pensamentos, né? Que ele está dizendo, delirar em banquetes, jogos, sorver o prazer, todas as taças ao seu alcance, mas ele rendia-se ao tédio, ele rendia-se ao arrependimento. E em que resumia a vida? Pergunta ele a si próprio, né? Um doloroso solilóquio. Onde se domiciliavam os deuses da sua antiga fé? Valeria a procura da felicidade da temporária satisfação dos sentidos humanos, depois do qual havia sempre uma larga dose de fel? Olha os pensamentos que estão acorrendo, né, à sua mente, né, no chamado país da morte. Como localizar as antigas afeições no misterioso país da morte? Por que razões vagueava preso ao reino doméstico sem equilíbrio e sem rumo? Não seria mais justo, se possível, adquirir um novo corpo e respirar entre os homens comuns? Olha só, ele, né, pensando exatamente na possibilidade de um renascimento, de adquirir um novo corpo. Ele sabia que isso era possível. Né? Suspirava por mais íntimo contato com o plano da carne, em cuja penetração poderia esquecer-se a si mesmo. Ou seja, se eu retomo um corpo de carne, eu volto, né, ao convívio dos homens e vou esquecer dessa vida atual que eu estou levando aqui no plano espiritual. Se pudesse olvidar os enigmas torturantes da existência, conchegando-se à matéria para dormir e refazer-se, meditava. Ele sabia que se ele reencarnasse entre os homens, ele esqueceria momentaneamente daquela vida atual que ele estava levando, passaria a conviver novamente com os encarnados. Né? Conhecia amigos que, depois de longas súplicas ao céu, haviam desaparecido na direção do renascimento. Não ignorava que o espírito imortal pode usar vários corpos entre os homens. Entretanto, não se sentia com a força divina precisa para dominar-se e oferecer às divindades uma prece fundamentada no verdadeiro equilíbrio moral. Naquele instante, porém, sentia-se mais angustiado do que de outras vezes, naturalmente pela influência benéfica, né, da entidade superior junto dele, que vem a ser Quinto Varro, que renasceria antes dele para depois recebê-lo como filho. Saudade imensa e indefinível pungia-lhe o coração. E depois de chorar em silêncio, fixou o semblante impassível da estátua a que nós referimos, a estátua de Apolo,
e suplicou: grande Hélios. Hélios é o nome que também se dá para praticamente como sinônimo do Apolo. O Hélios e o Apolo eram divindades associadas ao Sol. O Hélio representava mais o Sol físico, sendo ele filho dos titãs Hyperion e Theia. Então, na mitologia grega, o Hélio representava o Sol físico, filho desses titãs Hyperion e Theia. E o Apolo, propriamente, é a luz, é o divino, é um filho de Zeus, que é o deus principal da mitologia grega, e depois com Júpiter, com os romanos. Então, praticamente, eram deuses, né, idênticos, né, gêmeos ali ligados, um representando o Sol físico, outro representando a luz, né, e a divindade. Porém, ele ora, isso aqui é interessante aqui, ele faz uma prece sentida aqui ao deus Hélios, né, Deus dos meus avós, compadece-te de mim, renova-me o sentimento na pureza e na energia que encarnas para a nossa raça. Se possível, faz-me esquecer o que fui, ampara-me e concede-me a taça de viver de conformidade com o exemplo dos meus antepassados. Isso em prece sentida, ele pede, né, a graça de viver de conformidade com o exemplo dos antepassados. Ele está com a ideia de renascer, né? Com as inexprimíveis reminiscências do seu antigo lar, Tassiano, inclinado para o solo, lamenta-se amarguradamente. Mas, quando enxugou as lágrimas que lhe obscureciam a visão e tornou a fitar a imagem do Deus, não mais viu o ídolo primoroso, e sim o espírito de quinto varro, nimbado de intensa luz, a olhá-lo com enternecimento e tristeza. Vejam que fenômeno interessante no plano espiritual, em que ele, ao orar ao Deus de mármore, ele vê depois a figura do Deus desaparecer e viu a figura do quinto varro, né? Espírito amigo, que viria a ser seu pai agora, né? Dentro em breve, nimbado de intensa luz. A olhá-lo com enternecimento e tristeza. O jovem quis recuar, transido de assombro, mas indefiníveis emoções subjugavam-lhe agora todo o ser. E, como que dobrado por forças misteriosas, ajoelhou-se ante a visita inesperada. E agora, a visita de Quinto Varro ao futuro filho, Tassiano, vai ser contada para você pela Dilceia, então. Então, o jovem Tassiano desejou falar, mas não conseguiu, assinalando estranha constrição nas cordas vocais. Um pranto mais intenso jorrava-lhe dos olhos. Identificou a personalidade do genitor, do seu pai, e, esmagado por inexprimível emoção, notou que Varro caminhava para ele, de afetuoso olhar, encimando o triste sorriso. Então, aquele encontro muito emocionante, né? Em que Varro vai se vê frente a frente com o filho amado e necessitado de auxílio. E ambos vão se preparar para o retorno à luta terrena. No Consolador, na questão 347, pergunta a Emmanuel o que é a Terra, onde eles vão voltar para a luta deles, né? A luta no sentido de uma melhoria moral. Pergunta se a Terra é uma escola de fraternidade ou uma penitenciária de regeneração. Como que a gente deve encarar? Os espíritos falam que a Terra deve ser considerada uma escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. A Terra, então, é a grande escola, né? Então, as almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam, né, o resgate de dívidas muito penosas. Daí o motivo da maioria encontrar um sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. É isso porque eles estão aqui numa terra de provas e expiações para justamente eles fazerem uma revisita, né, ao planeta, melhorando as suas condições morais. Então, para eles veem só o sofrimento. Por isso, alguns acham que eu vivo nesse inferno, porque é o que eles conseguiram arrecadar para si em outras vidas.
Então ele continua. A entidade amorosa, quer dizer, Quinto Varro, afagou-lhe a cabeça atormentada e falou: Tassiano, meu filho, que o Supremo Senhor nos abençoe a senda da redenção. Deixa que as lágrimas te lavem todos os escaninhos da alma. Milagrosa lixívia, o pranto purifica nossas chagas de vaidade e ilusão. Quer dizer, ela é uma substância que limpa, que lava mesmo isso. Não te julgues relegado ao abandono. Ainda mesmo quando as nossas preces se expandam ardentes perante os ídolos sem alma, o coração augusto do Senhor as recolhe na misteriosa concha do seu amor infinito, apressando socorro às nossas necessidades. Tem calma e confiança, filho meu. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e reaprender. Então, ele está trazendo a ele um consolo, uma esperança, porque é o que ele estava querendo, o Tassiano, voltar à experiência da carne, para ele se esquecer do que havia feito de errado. E o pai está falando com ele que eles vão voltar, sim, para resgatar e reaprender. E é interessante quando ele fala aqui que você orando, mesmo aqueles deuses de mármore, mesmo aqueles deuses que se sabe são deuses de pedra, que não têm a capacidade de recolher as preces, o Senhor, nosso Deus, ele recolhe essas preces que vêm do coração, né? E dando um socorro às nossas necessidades. Então, elas são atendidas, independentes a que indivíduo, a que divindade elas são encaminhadas. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 204, nós vamos relembrar com carinho, quando Kardec pergunta, desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Então, por que esse pai, né, continua tão querido com esse filho, digamos assim? Porque já foram pai e filho, ou já tiveram, no caso foram pai e filho, já tiveram uma existência comum, né? E esse laço, então, da reencarnação, ele vem a favorecer, fortalecer os laços de família. E pensa bem, se houvesse só uma vida, ali teria terminado aquela relação do pai e filho. Ele não estaria pedindo pelo filho agora, para eles se reencontrarem, para ele auxiliar o filho. Não é? No entanto, não é isso que acontece. E ele pergunta ainda se o espírito do pai não exerce influência sobre o do filho após o nascimento. Porque é o que nós queremos saber. É um pai que é um espírito evoluído como o Quinto Varro, e o filho que está no processo ainda de evolução, se esse pai vai conseguir influenciar sobre o filho. Aí ele fala assim, exerce sim, muita influência, e os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. E se nela falhar, ele será culpado. Você se lembra que lá no início, quando o Quinto Varro foi pedir a Cláudio a bondade de deixá-lo voltar à Terra como pai de novo do Tassiano, o que ele falou? Cuidado. Cuidado que a prova é muito grande. Você pode fracassar nessa prova. É isso que ele está falando aqui. Ele recebendo um filho que é um espírito ainda inferior, ele poderia fracassar nessa prova, isso poderia ser cobrado dele. Mas ele insistiu. Quer dizer, o amor do pai, ele se sobrepujou a essa possibilidade de fracasso que poderia existir. Né? E uma coisa interessante, que a gente fala assim, o pai vem para cuidar do filho, para fazer o filho, vamos dizer assim, ter o seu crescimento moral. Mas não é só isso. O pai também, eu digo a paternidade de um modo geral e a maternidade, eles são favorecidos com a missão que tem junto àquele indivíduo. Eles também progridem, pai e mãe. Então, há uma dupla via de redenção.
Nesse instante, Tassiano, magnetizado pelo olhar paterno, tentou erguer-se para abraçá-lo ou rojar-se até o chão, a fim de oscular-lhes os pés. Ele ficou tão emocionado que queria beijar os pés do pai. No entanto, como se estivesse imobilizado por laços invisíveis, ele não conseguiu articular qualquer movimento. Ficou ali parado. Na verdade, o que havia era uma grande ascendência moral do quinto varro sobre o Tassiano. Inclusive, baseada no caráter, na sua virtude, sabedoria, não por obrigação. Ele não fazia uma coerção sobre o filho, mas o filho sentia aquela evolução moral do pai, dominava ele, dominava, né? Essa é uma autoridade natural, uma hierarquia que se conquista à medida que o indivíduo adquire maior caráter, virtudes, etc. É uma hierarquia chamada natural. Então, quando se pergunta se para se ter ascendência sobre os espíritos inferiores, qual é a condição necessária? Os espíritos respondem que é só uma. Exerce o ascendente moral sobre os espíritos inferiores pela superioridade moral, unicamente. É a única forma de você exercer essa autoridade. Os espíritos perversos sentem os que lhes são superiores, como os homens de bem, em face de quem eles não opõem a energia da vontade. É uma espécie de força bruta que eles têm, e eles lutam, e frequentemente eles se acham mais fortes, mas não são. Eles têm que se render a essa ascendência moral. Aí prosseguiu Varro. Ouve-me, falou com o filho, compadecidamente. Pedes o retorno à liça terrestre, à luta? Entediado de ti mesmo, e receberás semelhante concessão. Estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna, todavia, não mais na exaltação do orgulho e do poder. Viviremos, então, para conquistar novas virtudes. Pede. A gente sabe que quem pede, recebe. Pedis e obtereis. Então, ele tinha que pedir como ele foi pedir ao Claude para voltar, reencarnando, para que ele também pedisse para voltar. Na questão 209 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que os pais bons e virtuosos têm filhos perversos. É o caso que nós estamos vendo aqui dessa nova reencarnação. Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam para uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Ou o contrário, o pai, que já é elevado, pode pedir para vir junto ao filho como mentor dele, para ajudá-lo a progredir. É o que nós estamos vendo aqui. Então, ele diz, nossos deuses de pedra estão mortos. Júpiter, com seu carro de triunfo, passou para sempre. Júpiter, que era a grande divindade, né, correspondendo aos Zeus dos gregos. Em lugar dele, surge o mestre da cruz, o escultor divino da perfeição espiritual, imperecível, o que nos torna por tutelados felizes do seu coração. Quer dizer, é um outro tipo de divindade que ele quer mostrar para o filho. Outrora, acreditávamos que a púrpura romana sobre o sangue dos vencidos era o símbolo de nossa felicidade racial e admitíamos que os gênios celestes deveriam permanecer submetidos aos nossos caprichosos impulsos. Então, tudo que eles queriam era felicidade terrena, né? Que vinha com as guerras, vinha com os títulos, com o poder. Mas isso passou, ele está dizendo. Hoje, porém, o Cristo nos orienta o passo por outras estradas. A humanidade é a nossa família, e o mundo é o nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Diante do céu, não há escravos nem senhores, e sim criaturas ligadas entre si pela mesma origem divina. Esse era
era um dos aspectos que levava os romanos a ficarem contra o cristianismo. Eles não aceitavam essa igualdade de senhores e escravos. Não aceitavam que não houvesse escravos, não é? Porque eram orgulhosos demais. Então, eles não aceitavam essa equiparação, que todos fossem irmãos, que a humanidade era uma só família. Estavam muito longe de entender isso. Os cristãos que não compreendem agora, são os que você não compreende, eles não compreendem também, são os alicerces da glória futura. Humilhados e escarnecidos, vilipendiados e mortos no sacrifício, nos templos, nos circos, né? Eles representam a promessa de paz e sublimação para o mundo. Ele está falando o quê? Que a verdadeira paz, a paz de Jesus, é diferente dessa paz que os homens conquistam pela guerra, não é? Por quererem subjugar o outro, escravizar o outro. Essa não é a verdadeira paz. Um dia, ele disse, ninguém se lembrará do falso de nossas mentirosas celebrações. Celebrações que a gente viu já em vários livros de Emmanuel, né? Como que eles faziam grandes celebrações com vitórias e conquista nas guerras, nas diversas conquistas em que eles levavam para dentro de Roma um séquito imenso, com os vencidos acorrentados e com os vencedores, com aquelas láureas, vestidos de púrpura e ouro, para mostrar a grandeza. Imaginem, a grandeza dessa Roma tão pobre de espírito. A ventania que sopra nos montes gelados espalhará todo o chão escuro a cinza de nossa miserável grandeza, então convertida em lamentação e pó. Mas a renúncia dos homens e das mulheres que hoje se deixam imolar por uma vida melhor estará cada vez mais santificada e mais viva na fraternidade que reinará soberana. Jesus já havia dito que aquela pompa e circunstância do grande templo de Salomão, o templo de Jerusalém, ela iria virar pó, não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou. E assim como todo o Império Romano ruiu, tudo isso ruiria. O que ficaria, ele fala aqui? Ficaria a renúncia, né? A fraternidade, o amor a Jesus, que vinha da renúncia dos homens e das mulheres, que se deixavam imolar. Talvez reparando a profunda surpresa do jovem, que o escutava, trêmulo e abatido, Quinto Varro acentuou: prepara-te, como valoroso soldado do bem. Em breve tempo, regressaremos à escola da carne. Nós voltaremos, reencarnaremos. Serás para mim a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol cada dia. Olha que coisa poética e maravilhosa. Que amor desse pai. Né? Que amor. Certo, sofrimentos cruéis abater-se-ão sobre nós, qual ocorre aos servidores da verdade nesta noite de tormentosa flagelação. Indubitavelmente, a dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é o selo do aperfeiçoamento moral do mundo. Olha o que ele diz. A Terra é uma escola. E o aperfeiçoamento moral do mundo vem pela dor que a gente sofre, que nós passaríamos por ele. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se no estado errante, igual eles estão aqui, eles estão no estado errante, quer dizer, espíritos que devem se reencarnar ainda estão no mundo espiritual. Antes de nova existência, o espírito tem consciência e previsão de o que vai lhe acontecer durante a vida? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Você vê que mesmo aqui, ainda ligado às coisas terrenas, às paixões terrenas, o Tassiano já se encontra meio que desiludido, enojado daquelas comemorações todas. Ele quer mudar. Então, ele faz, de uma certa forma, essa escolha por uma coisa melhor, influenciado também pelo pai.
E na questão seguinte, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos respondem, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. O homem pode escolher, mas as leis são divinas. Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e as suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, assim como o do mal. Se ele sucumbir, ainda resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua infinita bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Não tem nada mais maravilhoso que ilustra a misericórdia divina para mim do que a reencarnação, do que a possibilidade que nós temos de refazer o que não conseguimos fazer certo, quantas vezes nos forem necessárias. Então ele pergunta assim, Kardec ainda pergunta, quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende exclusivamente da sua vontade, é ele mesmo que escolhe tudo? Ou essa existência pode lhe ser imposta por Deus como expiação? Assim, Deus sabe esperar. Tem tanta paciência conosco, não é? Ele não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa resistência ao espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Então, em algumas circunstâncias, na impossibilidade de reconhecer o que é melhor para si, essa pode ser imposta a ele, essa reencarnação. E o que orienta o espírito na escolha das provas? Ele fala, ele escolhe o que pode servir de expiação, que faz, interessante isso, adiantar mais rapidamente. Aí Emmanuel fala assim, então não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Por que eu vou escolher uma prova ruim? Eu vou reencarnar e peço logo uma coisa ruim. Assim, porque o que você escolhe, quando está na vida, no mundo espiritual, é diferente do que você pensa encarnado. Ele fala com Kardec isso. Para vós, sim. Vós encarnado, escolheria, quando você fala assim, vou escolher quando reencarnar uma coisa boa para mim. Mas para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa essa ilusão de escolher o que é mais fácil. E ele escolhe ter uma maneira de pensar diferente, de só desejar, então, essas benesses materiais. Então, isso tudo a gente está falando porque eles estão nesse ponto agora que vão escolher as provas, o pai vem primeiro, aí ele fala assim, Kardec ainda pergunta mais uma coisa, o espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? E os espíritos falam, pode. Ele pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças. Então, ele sucumbe. Então, no mundo espiritual, com a vontade de melhorar mais rapidamente, com o remorso que às vezes ele sente por ter falhado muito em outras vidas, ele pede uma prova muito superior à sua capacidade de cumprir. Aí ele não aguenta. Ele não consegue cumprir aquilo. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum. Proveito algum. Aí ele pede uma vida ociosa, inútil, cheia de fraquezas, cheia de satisfações das suas vontades materiais, que não vai servir de nada para seu adiantamento. E nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Como? Reencarnando de novo. Ele pede para voltar. Então, o Quinto Varro continua explicando para o Tassiano o que vai ocorrer. Conheceremos a separação e a desventura, o fel e o martírio, mas o pão da graça celeste, entre os homens por muitos séculos, ainda será amassado no suor e nas aflições dos servidores da luz. Quer dizer, continuaremos sofrendo nesse mundo de provas e expiações. Eu seguirei teus passos, à maneira de cão fiel, e espero que, unido ao meu coração, poderás repetir mais tarde. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam
e saúdam. Eu fiquei muito emocionada com essa parte. Fico até arrepiada quando ele fala isso. Olha o desvelo do pai pelo filho. Eu vou seguir você como se fosse uma sombra, como um cão fiel. E espero que, unido ao meu coração, poderás repetir mais tarde. Quer dizer, ele se elevar. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Quer dizer, a sua recuperação total. Então, ele receberiam a compensação por ter experimentado uma nova vida terrena. E que o pai lhe garante que estará do lado dele. E que Cláudio garantiu também a Quinto Varro que o acompanharia de longe, nessa empreitada de trazer o filho de novo à terra. O mensageiro, né, o pai, fez longa pausa, enquanto aves noturnas piavam doloridamente no arvoredo mergulhado nas sombras. Roma dormia, agora em pesada quietação. Quinto Varro inclinou-se carinhosamente, apertou o filho de encontro ao peito e beijou-lhe a fronte. É aquele amor desvelado, cuidadoso, vigilante de um pai sofrido, mas muito dedicado. Na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A gente encarna só para se melhorar? Os espíritos respondem: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, a gente não reencarna só para se melhorar, mas para ajudar a todos, ajudar o planeta, né? Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela reencarnação, também concorre com essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. E ele continua, Emmanuel continua a nos dizer que nesse instante, porém, talvez por sensações contraditórias lhe turvasse o campo íntimo, Tassiano cerrou os olhos para interromper a torrente das lágrimas copiosas, mas ao descerrá-las de novo, observou que seu pai havia desaparecido. Então, ele deve ter ficado muito emocionado nessa hora, porque o pai lhe deu um conforto, um amparo, né, uma segurança que ele não estava tendo. A paisagem fizera-se inalterada. A estátua de Apolo brilhava, refletindo o luar esmaecido da madrugada. Inútil como sempre, só aquela beleza da pedra. Premido de angústia, Tassiano alongou os braços para a noite, que lhe pareceu então desolada e vazia, bradando desesperado: meu pai, querendo alcançar a figura do pai. Né? Ele conservava todo aquele amor filial, né, que ele sentia pelo pai. E porque seus gritos se perdessem sem eco no espaço imenso, cansado e abatido, ele estendeu-se na terra, soluçando. Que sofrimento, né? Então, na 580, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito que se reencarna para cumprir uma missão tem o mesmo receio daquele que o faz como prova. São as duas situações. O Quinto Varro vem como uma missão de salvar o filho, e o outro vem como uma prova, uma expiação. Ele fala não, porque aquele que vem com a missão, ele já tem a experiência para fazer isso. Aí ele pergunta na questão seguinte, muito linda a questão: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Não é? Não é isso que o Quinto Varro está fazendo? Com certeza é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Se o filho sucumbir, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura, isso recairá sobre os pais, essa pena, porque não fizeram o que lhe competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Foi o que Cláudio alertou a ele: cuidado, você pode falhar. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, eles são responsáveis? Os espíritos respondem não. Mas quanto piores as disposições da criança,
maior é a tarefa e mais pesada a tarefa dos pais. Também é maior mérito por desviá-lo do mau caminho. Então, Emmanuel nos diz, anos e anos se dobraram sob esses acontecimentos. Enquanto isso, tudo foi preparado. No mundo espiritual, Quinto Varro reencarnou, Tassiano reencarnou, e no próximo estudo, no segundo capítulo desse livro, que se chama Corações de Luta, nós vamos ver como tudo vai se desenvolver. Muito bom. Como que aprendemos nos livros de Emmanuel, né? Aprendemos muitas coisas sobre a história romana, mas também, né, o sacrifício dos primeiros cristãos, as lutas dos mártires, né, que servirão de exemplo para o futuro da humanidade. E agora a luta de um pai que está se preparando para nascer e receber o seu filho. Por isso que diz que anos e anos se passaram, porque agora, no próximo capítulo, nós já vamos encontrar, né, o Quinto Varro reencarnado com seu filhinho. Mas não adianta mais nada agora, porque todos vocês estão convidados para seguirem os estudos, aí até o próximo estudo, quando estaremos juntos. Desejamos muita paz a todos e pedimos a Dilcé para fazer a prece de encerramento para nós. Nesse momento, estamos verdadeiramente agradecidos a Jesus, nosso mestre, amigo, a Emmanuel, que nos trouxe esse livro maravilhoso, tantas reflexões nos trazem, mais do que mais um romance desses primeiros tempos do cristianismo, que vem nos trazer muitas vivências que vão nos auxiliar nas nossas tomadas de posições enquanto nós estamos aqui reencarnados. Então, nós só temos a agradecer por tudo isso que recebemos através do Evangelho do Senhor e pedimos que nos ajudem a compreender os seus passos, o seu caminho, para que nós possamos cumprir da melhor forma possível o tempo que nós estamos aqui, aproveitando a nossa reencarnação para fazermos a nossa melhora espiritual. Assim sendo, nós nos despedimos do nosso estudo de hoje, pedindo a Jesus que continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Um abraço a todos, muita paz.